Olá, que bom que você está aqui mais uma vez. Obrigado pela tua presença e por participar comigo desse ministério. Assista ao próximo vídeo e faça parte desse trabalho. Compartilhe o vídeo para que a mensagem do Evangelho alcance outras pessoas também. Se inscreva no canal e deixe os teus comentários. Eu gostaria muito de saber a tua opinião. Que Deus te abençoe e abençoe todas as pessoas que querem o teu bem. Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente aqui e presente em todos os lugares, paz seja contigo. Quero ler para vocês hoje o livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, nós leremos dos versículos 25 ao 28. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, dos versículos 25 ao 28. Quero agradecer também ao Bruno, que tem captado as imagens para edição depois só da mensagem, né? A gente tem a transmissão ao vivo do culto, mas depois nós copiamos, fazemos o recorte só da mensagem para postagem. E nós agradecemos se você compartilhar. Eu agradeço ao Bruno que tem ajudado aí e elevado a qualidade da imagem que nós temos tido depois que ele começou a nos ajudar. Ezequiel capítulo 18, versículos 25 ao 28, assim está escrito na palavra do Senhor. No entanto dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu, e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida, pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. Que Deus nos abençoe. O título da minha mensagem é O que há no fim do caminho? No domingo passado, eu falei a respeito de uma ressignificação de alguns conceitos. Muitas vezes nós entendemos o reino de Deus a partir do nosso ponto de vista humano, limitado, e nós queremos impor ao reino de Deus a dinâmica do ser humano, colocando hierarquias e valores que o reino de Deus não reconhece. E nós entendemos que as coisas de Deus deveriam ser regidas por esses conceitos que nós temos. E nós ficamos muito aborrecidos quando Deus, desconhecendo o nosso alto padrão de julgamentos, não segue aquilo que nós gostaríamos que Ele seguisse. A revelia e ao arrepio de qualquer sindicalismo, nós verificamos no domingo passado que Deus abençoa todas as pessoas que entregam a sua vida e passam a servi-lo neste mundo, não importando se isso já acontece há muitos anos ou se acabou de acontecer. O Senhor vai abençoar essa pessoa na mesma proporção, principalmente concedendo o dom da vida eterna, enquanto que nas considerações humanas, de acordo com o ponto de vista humano, quanto mais tempo, mais antiguidade, mais autoridade. Se diz no militarismo que a antiguidade é posto. Então, quanto mais tempo a pessoa teria uma função no reino de Deus, mais ela seria respeitada. Nós consideramos também, no domingo passado, o conceito de servir a Deus, que é entendido de forma bem equivocada. Quando nós pensamos assim superficialmente em servir a Deus e nós perguntamos, como você serve a Deus? A pessoa diz, eu toco violão na igreja. Isso não é servir a Deus, isso é tocar violão na igreja. Ah, como você serve a Deus? Eu sou a pessoa que liga as luzes na igreja.
Não, isso não é servir a Deus, isso é ligar as luzes na igreja. Então, nós estamos com estas atividades pontuais, servindo uns aos outros, para que o ambiente cultico fique mais gostoso, mais viável, mais execuível, com boa música, com boa iluminação, com um ambiente limpo. Então, nós estamos servindo uns aos outros. Quando que nós servimos a Deus? Nós servimos a Deus quando o culto termina, até o domingo seguinte, quando o culto começa. É neste espaço que nós servimos a Deus, portanto, fora do templo. No templo nós cultuamos, lá fora nós servimos a Deus. E consideramos também no domingo passado de que forma nós podemos servir a Deus fora da igreja. Muito simples, observando aquilo que Jesus fala no final do livro de Mateus, no capítulo 28. Ide por todo o mundo e fazei discípulos, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho dito. Então isto é servir a Deus, falando de Jesus para outras pessoas no decorrer da semana. Isso implica que essencialmente, pelo menos para uma pessoa durante a semana, nós devemos ler a Escritura com esta pessoa e fazer uma oração com esta pessoa. Então, se durante a semana você não lê a Escritura com alguém, presencialmente, fisicamente, você não lê a Escritura com alguém e não faz uma oração por esta pessoa, então você deve reconsiderar se está servindo a Deus ou não. O tema da mensagem de domingo passado foi: para quem você trabalha? E aí nós consideramos o que é que está em primeiro lugar no decorrer da minha semana. É a obra de Deus? É o serviço ao Senhor Jesus? Ou cumprir e considerar os meus interesses em primeiro lugar? Me parece que a resposta não é difícil de nós encontrarmos. Daí a necessidade de ressignificarmos os nossos conceitos. No texto de hoje, nós também verificamos a dificuldade de mudarmos a nossa mentalidade, de valorizar os nossos méritos, a dificuldade de redirecionarmos a nossa mente daquilo que nós entendemos como adequado para aquilo que Deus entende e determina como pontos de vista adequado para as nossas vidas. As primeiras palavras do texto que eu vos li, e eu vou pedir para deixarem o texto projetado, por favor, que assim as pessoas podem acompanhar aqui os versículos. Na edição, depois a gente vai colocar, aqui embaixo vai aparecer para você. Mas no versículo 25, por exemplo, está escrito assim: não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Para entender essa leitura, nós precisamos entender qual era o problema que Ezequiel estava tratando neste capítulo 18 do seu livro, de onde nós extraímos o texto de hoje. Por que esse texto e essa consideração da parte de Deus está aqui? Os últimos versículos, versículos 27 e 28, nos traz uma outra verdade. Se o justo para de fazer o que é bem, o que é bom, e pratica o mal, ele vai perecer. Ele não sobreviverá. Por outro lado, se o pecador se afasta das suas faltas e pratica a verdade e a justiça, ele salvará a sua vida. Aqui também, nesses dois versículos, há uma lição muito importante para todos nós. É inútil ter dito sim a Deus no dia do batismo, se logo em seguida, durante a vida, nós vamos renegando as promessas que nós fizemos. Esse é um conceito também que deve ser bastante verificado, diariamente verificado por todos nós. Principalmente nós, os brasileiros, nós temos essa facilidade de fazer promessas e de não cumpri-las. Isso acontece em todos os campos das nossas vidas. Nós nos candidatamos a um trabalho e nós dizemos ao nosso empregador que vamos nos dedicar totalmente à empresa.
para logo depois a gente começar a questionar o valor do pagamento, o tipo de trabalho, os relacionamentos. Já começamos a dizer, isto aqui não é minha função, aquilo ali não é o meu dever, não é a minha obrigação, e assim sucessivamente. Mas veja que isto acontece também na própria família, na formação da família. Quantos casados tem aqui? Um punhado, não é? Um punhado de casados. Tem poucos solteiros, um punhado de casados. Vocês se lembram do que foi prometido no altar? Prometo amar você, respeitar você, na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, né? Para logo depois, diante do primeiro atritozinho, já orar para outra pessoa morrer. Não deixou de cumprir os votos? Não está mentindo logo depois de ter cumprido os votos? Os palestrantes de casais se divertem e levam os participantes às gargalhadas, porque eles apontam os nossos pecados de uma forma divertida. Eu tenho dificuldade de ver o Senhor Jesus Cristo contando piadas a esse respeito. Eu acho que ele ia falar com a cara bem sisuda, né? Vocês prometeram diante de mim, não estão cumprindo. Muito cuidado, muito cuidado. Mas não é só no casamento que nós fazemos promessas que não são cumpridas. Na nossa relação com o próprio Deus, quando fazemos nosso batismo, nossa profissão de fé, prometo trabalhar pela paz e a unidade da igreja. Reconheço Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Prometo me submeter às autoridades da igreja. Prometo manter e ajudar financeiramente, moralmente a minha igreja. Faz um punhado de promessa, depois fica anos na igreja, não entrega uma moeda de dízimo, mas prometeu que ia fazê-lo. Promete que vai trabalhar pela unidade da igreja, para logo depois se encontrar com outra pessoa e começar a criticar a liderança. Vamos fazer um abaixo-assinado e pedir a saída daquela liderança. Ou então, nós não estamos satisfeitos com esta liderança, nós queremos que ela seja substituída. Mas o que aconteceu com as promessas? Com as promessas feitas? Então esse é o padrão humano. Nós temos dificuldade de considerar que a vida, o relacionamento espiritual com Deus é uma coisa muito séria. Então, se nós entendemos que o sim para Deus pode ser revogado logo depois, muita coisa precisa ser reconsiderada. Na verdade, a vida inteira do ser humano deve ser um sim permanente ao Senhor. Em que condição e em que juízo nós teríamos justificativas para dizer não a Deus? Porque Deus, quando faz pergunta para a gente, Ele passa até a cola. No Antigo Testamento está escrito assim, Deus dizendo: coloquei diante de ti a vida e a morte, escolhe a vida para que vivas. Não passou a cola? Coloquei diante de ti a vida e a morte, opção A e opção B. Aí ele fala, coloca um xizinho na opção A, a resposta certa é a opção A B é errada, ele está dizendo. E nós vamos lá e colocamos um X bem grande na B. No versículo 28, se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. Isso no versículo 28. É verdade que a nossa vida, com frequência, fica condicionada por escolhas erradas. Tudo que acontece na nossa vida, absolutamente tudo, é consequência das nossas escolhas, das nossas decisões. Tudo. Porque nós vivemos o tempo todo tomando decisões. Quando tomamos decisões acertadas, nós colhemos os frutos de uma decisão acertada. Quando a decisão é equivocada, igualmente, mas de forma ao contrário, nós recolhemos os desgostos de uma decisão equivocada. Essas decisões, elas podem ser pessoalmente nossas, como podemos sofrer pela decisão de outros também. Exemplo, na política, por exemplo. Às vezes, a maioria faz uma escolha equivocada, mas todos têm que se submeter. E aí eu vejo gente dizendo assim, tá vendo só, mas eu não votei. Não votou, mas vai pagar aumento de imposto do mesmo jeito. Então não adianta dizer que não fez.
né? Então nós acabamos sofrendo a consequência por decisões que a maioria tomou. Escolhas feitas no passado, elas podem influenciar sim a nossa vida e tornar uma herança bastante pesada para o nosso dia a dia. Conta-se que uma pessoa passava com um carrinho carregado de melancia na sua metade e na outra metade do carrinho pedras. E alguém observou aquilo e disse: por que você faz isso? E ele explicou, falou: para carregar melancia, para equilibrar o peso, eu coloco a metade do carrinho, eu coloco a melancia, e na outra metade eu coloco pedra. Só para equilibrar o peso, você não percebeu? E aí a pessoa disse assim: olha, por que você não coloca melancia dos dois lados? Você vai carregar muito mais melancias e vai equilibrar o peso do mesmo jeito. Aí o dono do carrinho disse: ah, é? E foi embora. No outro dia, passa lá o dono do carrinho, metade do carrinho com pedras, a outra metade com melancia. E ele disse: rapaz, você não ouviu a sugestão que eu dei? Você colocar melancia dos dois lados e carregar mais melancia? Então o dono do carrinho, muito aborrecido, disse: escute aqui, o meu avô carregava melancias assim, o meu pai carregava melancias assim, e eu vou morrer carregando melancias assim. Então, não poucas vezes nós sofremos pela tradição. Eu não posso mudar o meu jeito de pensar, porque a minha família sempre pensou assim. Nós da família tal, nós pensamos assim. E tem gente que acha bonito ser feio. A pessoa insiste naquele comportamento pelo simples fato da tradição. Que outro exemplo eu posso dar de sofrimento por consequência? Numa família, se nós temos uma família de pessoas cristãs, né, jocosamente apelidados de crentes, nós temos uma família de crentes. Como vivem os filhos dos crentes? No mínimo vivem em paz. No mínimo tem um padrão de vida mais adequado para copiar dos adultos. No mínimo, não vou nem entrar em outras considerações. Como vivem os filhos de um traficante? Assustados. Passa uma ambulância com a sirene ligada, a molecadinha corre para debaixo da cama achando que é a polícia. Então veja, duas famílias que pelas escolhas dos adultos daquela casa, das pessoas daquela casa, dos pais daquela casa, influenciam diretamente a condição, o comportamento e o estilo de vida dos seus filhos. A parte boa é que Deus está sempre disposto a ajudar aquelas pessoas que, renunciando ao mal que praticam, querem reconstruir e ressignificar a própria vida. E quando que isso é necessário de acontecer? Quando é que eu posso mudar a minha vida? Quando é que eu posso virar a chave para ter um padrão de vida mais perto da vontade de Deus? O profeta Ezequiel nos mostra que o tempo mais importante para respondermos ao chamado de Deus é no dia chamado hoje. Hoje. Já. Amanhã cedo? Não, agora. O mês que vem? Não, agora. E aí eu lembro, logo que eu comecei a caminhar na igreja, eu ouvi uma historinha de um pastor que foi aconselhar uma jovem a entregar a sua vida para o Senhor Jesus, e ela respondeu: ah, pastor, quando eu for mais velha, depois que eu me formar, depois que eu tiver meus filhos, depois que eu me aposentar, aí eu vou pensar na minha espiritualidade, agora eu quero curtir a vida. Aí no outro dia, o pastor voltou lá e disse assim: olha, vim te trazer um buquê de flores. A moça abriu o portão, muito contente, e quando viu aquelas flores murchas, mortas, horríveis, ela disse: que falta de educação, pastor, trazer um buquê de flores murchas e mortas para entregar para uma pessoa. Aí o pastor disse: mas é isso que você quer fazer com Deus. Você quer entregar a sua vida para Deus quando a sua vida estiver murcha, desbotada, sem cores, já praticamente sem serventia, então aí você quer se entregar a Deus. O profeta Ezequiel nos ensina o contrário disso. O profeta Ezequiel ensina também que havia uma cultura naquele tempo
de que as pessoas sofriam pelas escolhas dos seus pais. Isso não é verdade. O cenário que é desenhado por Ezequiel aqui mostra o contrário de uma forma muito clara. Os nossos pais não são responsáveis pela nossa espiritualidade. Aliás, ninguém é responsável pela espiritualidade de ninguém. A minha mãe, que eu amo muito, não pode me levar para o céu. E também não pode me mandar para o inferno. Você, de igual forma, não pode levar uma pessoa que você ama muito para o céu. Mas também você não pode mandar para o inferno aquela pessoa que você odeia. Céu e inferno é um problema de Deus com cada pessoa individualmente. Para o inferno você vai no coletivo, mas no céu se entra pessoa por pessoa, individualmente. Então nós devemos considerar isso, e é isto que Deus diz para aquelas pessoas. Imaginem as pessoas exiladas, como Ezequiel estava exilado, junto com outros líderes de Israel, estavam lá exilados. Sobre o que eles falavam? A saudade da terra, a saudade da família que ficou lá, porque eles levavam somente os pais de família para o exílio, não levavam a família toda. Então a família, esposa e filhos que ficavam lá, ficavam sem terra, sem ter onde morar, sem ter onde trabalhar, e os exilados lá ficavam pensando o seguinte: o que aconteceu para essa tragédia recair sobre as nossas vidas? E alguns respondiam imediatamente: isto é culpa dos nossos pais. Os nossos pais pecaram e nós estamos recebendo sobre as nossas vidas o castigo de Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de maldição hereditária, maldição de geração, uma coisa que a Bíblia não reconhece, em pura invenção do ser humano, de algumas pessoas que passam longe de uma teologia saudável, mas que ensinam e acaba entrando nas igrejas e nas famílias pelo manual de teologia moderno, que é o Instagram, né? Através do Instagram se dissemina tremendas heresias. Mas as pessoas lá entendiam assim e ainda hoje entendem: pelo pecado do meu pai é que eu estou sofrendo isso hoje. Não é. Não é. Se você tem tido problemas na tua vida, o resultado é da tua vida de pecado. Se você não tem tido uma vida de muitos momentos felizes, não totalmente feliz, porque isso não existe. Uma pessoa que vive feliz o tempo todo é uma pessoa alienada. Como uma pessoa que vive triste o tempo todo é uma pessoa depressiva. A pessoa normal, com qualidade de vida normal, ela tem um momento feliz, um momento não tão feliz, outro momento feliz, outro momento não tão feliz. Mas os filhos de Deus têm momentos mais felizes do que momentos de não felicidade. E se isso não está acontecendo, não é culpa de Deus. E deixa eu te contar uma coisa, também não é culpa do diabo. É culpa das suas escolhas. É culpa do padrão espiritual que você tem desenvolvido. É culpa da qualidade de vida espiritual que você tem alimentado por conta das decisões que você toma. Por isso, o nosso grande desafio é atualizar o nosso sim todos os dias, diariamente, de acordo com a vontade de Deus. Percebam a distância do que a humanidade ensina para o que a palavra de Deus ensina. A humanidade, as pessoas ensinam assim para você: o importante é que você seja feliz, faça aquilo que está no teu coração, faça o que o teu coração manda. Aí chega Jesus e diz assim: cuidado com o coração é enganoso, o coração é a fonte de todos os males. Aí você vai acreditar em quem? Na tua melhor amiga, no teu melhor amigo ou em Jesus Cristo? No outro momento, as pessoas dizem assim: você tem que se aceitar como você é, seja feliz como você é. Aí vem a palavra de Deus e diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, não vos conformeis com este século. E aí,
Você vai confiar em quem? No seu melhor amigo, na sua melhor amiga ou na Escritura Sagrada? Então perceba, quando você se afasta da Escritura Sagrada, você começa a colecionar pecados. E a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte, que é o que está escrito nos versículos que nós lemos aqui de Isaías. As pessoas que insistem nos seus pecados terão como resultado a morte. Mas aqueles que se arrependem dos seus pecados, entregam as suas vidas, mudam de vidas e as entregam a Deus, terão como presente de Deus a vida. Essa é a promessa de Deus. Esse fato chocante faz com que nenhuma resposta que nós tenhamos para dar a Deus sejam definitivas. Ouviram isso? Nenhuma resposta que damos a Deus é definitiva. Nem o nosso não e nem o nosso sim. Nós precisamos constantemente trabalhar essas coisas. Se falamos não, devemos considerar, pensar melhor e dizer sim a Deus. E se dizemos sim a Deus, devemos reforçar este sim todos os dias. Porque não é fácil ser crente. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta não é contra as pessoas que nós vemos e que nós podemos tocar. A nossa luta são contra os seres espirituais que nós não vemos e que não dormem, que não se cansam, que não param de nos perturbar o tempo todo, o dia todo. Então, se nós não alimentarmos o nosso sim diante de Deus, nós vamos nos cansando, nós vamos desacelerando, nós vamos diminuindo a nossa qualidade de vida espiritual até sermos abraçados, cegados e asfixiados pelo pecado. A questão então é nós nos perguntarmos a justificativa da resposta que nós damos a Deus. Faz sentido ou não faz sentido? O que é que nós colocamos diante de Deus como argumento, tanto para o sim quanto para o não? Quando você diz não para Deus, o que você está colocando de mais importante no lugar? E aí eu perguntei domingo passado, posso perguntar nesse domingo, posso perguntar no domingo que vem, qual é o ídolo do teu coração? A quem é que você está servindo? De repente, um sonho que você estabeleceu para o seu futuro e você vive em função disto, mas este sonho se chama Deus, ou Deus está neste sonho, porque se não estiver, é idolatria, e idolatria é pecado. Termino contando a história de uma senhora que trabalhou para o Senhor Jesus durante 50 anos consecutivos. Quando ela alcançou seu jubileu, depois de 50 anos, a organização que a mantinha nos campos resolveu dar umas férias para ela. Vá descansar com a sua família, vá passar um tempo com a sua família, isso é necessário também. E ela foi, depois de 50 anos ininterruptos trabalhando para o Senhor, ela foi passar um tempo com a família. E ao passar um tempo com a família, ela tomou a decisão: não quero mais voltar para os trabalhos do Senhor. E essa resposta, essa posição dela, chocou todo mundo. Percebem? Depois de 50 anos, ela resolveu dizer não. Quanto tempo de comunhão com Deus você já tinha quando você disse o seu primeiro não para Deus? Posso mudar essa pergunta? Quando foi o último não que você disse para Deus? Isso nos faz pensar, não faz? Isso nos faz considerar muitas coisas, porque nós não sabemos quando é que nós vamos voltar para casa. E se nós voltarmos para casa exatamente depois, voltarmos para casa não, nós encerrarmos a nossa carreira aqui na terra, exatamente depois de termos dito não ao Senhor, o que valeu toda uma vida dedicada a Deus? Percebe? Então aquelas pessoas que estavam exiladas lá com Ezequias,
eles tinham uma vida de caminhada com Deus, mas quando estavam lá, em vez de reconhecerem que o exílio foi por culpa do pecado que estavam praticando, resolveram jogar a culpa no outro. Isso é muito comum, não é? Nós colocarmos a culpa no outro. O que a Eva fez? Ah, foi a serpente, não foi eu. A serpente me ofereceu a maçã. Adão, não foi eu, foi a Eva que me ofereceu a maçã. Na Bíblia não está escrito que é maçã não, tá? Que todo mundo fala maçã, a gente fala também. Mas veja que a gente sempre coloca a culpa no outro. Se eu estou conversando com uma pessoa e a pessoa me dá um empurrão, se eu não revidar, só tem um empurrador, não é isso? Mas se eu revidar, seremos dois empurradores. No que eu serei melhor do que o outro empurrador? Absolutamente nada, seremos dois empurradores. Mas a tendência é a gente colocar, mesmo assim, a culpa no outro. Foi ele que começou. Ele começou e eu podia não ter continuado. A culpa é do outro. Por que você não trabalha? Ah, porque eu bebo muito, eu não tenho controle. Por que você usa droga? Porque isso é uma doença, eu não consigo me livrar. Uma vez a pessoa disse assim: eu estava fazendo um aconselhamento com o pastor e parei porque o pastor não conseguiu me ajudar. A gente sempre coloca a responsabilidade no outro. Tem gente que vai numa terapia com psicólogo durante 15 anos e não muda nada, porque acha que é o psicólogo que tem que mudar ela, acha que é o pastor que tem que mudar ela, acha que é a psiquiatra, vai lá na Noemi lá, acha que a Noemi tem que mudar ela. Não, somos nós que nos mudamos. Eu não posso atribuir ao outro a responsabilidade de mudar minha cabeça. Sou eu que decido. Eu não consigo largar o vício porque isso é uma doença. Mas você não nasceu com isso. Você escolheu, começou, decidiu continuar até se tornar uma presa deste produto químico. Mas não jogue no produto químico a culpa da prisão. A culpa é toda sua. Então, meus irmãos, eu termino recomendando que você aproveite esse momento de culto aqui e que você chame Deus para o teu coração. Que você diga aí nos teus pensamentos o seguinte para Deus: Deus, eu me cansei de falar não. Eu cansei, Senhor, dessa vida pequenininha que eu tenho. Eu cansei, Senhor, de passar raiva nessa vida. Eu cansei, Senhor, de sentir medo nessa vida. Medo do desconhecido, medo do dia seguinte, medo de tomar decisão. Eu cansei, Senhor. Eu cansei de caminhar sozinho. Eu quero que o Senhor caminhe comigo. Caminha comigo, Jesus. Me liberta dessas amarras que eu tenho na minha vida. Muda os meus sentimentos, as minhas emoções. Me faz uma pessoa melhor, Jesus. Como nós cantamos aqui. E eu tenho certeza, convencido que estou pelo Espírito Santo, que você quer fazer isso. Tenho certeza absoluta que você quer que a bênção de Deus entre na tua família e transforme a tua família. E você deve considerar que se você não quer isso, você está com a mão na porta da casa da tua família, impedindo, não sendo abençoado, ainda impedindo que as bênçãos de Deus entrem na sua família. Conscientemente, eu sei que você não quer isso, mas eu preciso te falar, para que você perceba que você está com a mão na maçaneta. Você nem sai do caminho para a bênção entrar para a sua família, e nem deixa que as bênçãos de Deus entrem na sua família. Tem vez, tem ocasião, que a gente se acostuma tanto com a falta de qualidade espiritual, que a gente faz do pecado um parceirinho. Acontece que o pecado é enganoso. O pecado nunca entrega o que ele promete, nunca. O pecado promete prazer, o pecado promete liberdade, o pecado promete independência, mas o pecado
nunca entrega o que promete. Deus sim, Deus é fiel às suas promessas. E eu tenho certeza que você quer esta vida. Eu vou vou estimular você para que você venha aqui à frente neste momento, como uma forma de você dizer a Deus que você quer dizer um grande sim para Jesus na tua vida, para que Ele mude completamente o teu coração, coração da tua família, para que estas bênçãos através da tua vida cheguem na vida dos teus amigos e dos teus familiares. E eu vou recomendar, estimular e incentivar que você faça isto agora, vindo aqui à frente, para que eu possa orar pela tua vida e pela vida da tua família.